No primeiro módulo desse curso RH, o primeiro passo, nós vamos falar sobre como conhecer o negócio. E nesse momento você deve estar pensando, Gabriela, eu quero fazer RH, o que isso tem a ver com o negócio? Por que eu preciso estudar o negócio? Muito simples. Você precisa estudar o negócio para que você não crie toda uma fantasia de RH que você vá apresentar para o seu gestor e ele te diga, não é isso que eu preciso, é isso aqui. E isso aqui é sempre a necessidade do negócio. Para que isso não aconteça, a gente precisa desenvolver um mindset de negócio. O que é um mindset de negócios? É conhecer todo o processo da empresa, todas as áreas, o que cada pessoa faz, como que ela contribui para o processo, quais são as receitas, qual é o produto que é carro-chefe da empresa, quais são as dificuldades que a empresa está enfrentando. A gente precisa entender em qual cenário essa empresa está inserida, porque essa informação é a mais importante que a gente pode ter na hora de começar qualquer processo de RH. Eu faço isso em todas as empresas onde eu atuo, tendo elas um RH implantado ou não. Porque quando o RH está implantado, às vezes ele não tem esse olhar de negócio, de como ele pode contribuir. E se ele não existe, então é a oportunidade da gente começar do zero, entendendo quais são as necessidades da nossa empresa. Então sim, nós vamos começar conhecendo o negócio, porque é essas dificuldades que vão alimentar todo o nosso trabalho e dar muito sentido para ele. Começando agora então por mercado. O primeiro pilar que a gente precisa entender é o mercado, tá? Se você estiver acompanhando nos slides, você vai ver todo o conteúdo lá, mas também deixei aqui embaixo nos anexos, junto com o material dos slides, um questionário pronto que você pode utilizar para conversar com as pessoas da empresa, com a alta gestão, com o seu gestor a respeito dessas pautas, tá? Então, o que a gente precisa entender sobre o mercado? Algumas perguntas que eu deixei aqui. Quem são os nossos clientes? Para quem que a gente vende? Quem é que compra os nossos produtos e os nossos serviços? São clientes de alta, média, baixa, classe alta, não sei, eles têm muito poder aquisitivo, têm pouco? Com que frequência eles compram o que a gente vende? É um serviço que eles compram o tempo todo? É um produto que eles compram a cada 3 anos? Enfim, quem são esses clientes? São empresas, os nossos clientes? São pessoas físicas? São pessoas jurídicas? Entender quem são esses clientes, quem é que está comprando de nós. Quem são os nossos concorrentes? Sim, porque se a gente está inserido dentro de um nicho de mercado, existe concorrentes com quais a gente disputa. Podem ser eles muito maiores do que nós, podem ser muito menores, porque os maiores têm um ganho em questão de participação no mercado e os pequenos têm um ganho, às vezes, em termos de menor tributação. E aí, se a gente está lá no meio do mercado, a gente acaba sofrendo um pouco com isso. Mas a gente só vai entender isso quando a gente souber quem são os nossos concorrentes. E quando a gente começa a identificar quem são esses concorrentes, a gente começa também a ver quais são as práticas que eles usam. É o momento da gente ir lá e fuçar todo o LinkedIn da empresa, todo o Instagram, todo o Facebook, todo o site para ver como eles trabalham a questão de desenvolvimento de pessoas e processos, como eles são vistos pelo mercado, como está a satisfação dos clientes com eles, para que a gente possa se inspirar também e utilizar de algumas dessas ideias para implantar no nosso negócio ou então ser totalmente inovadores e pensar em algo totalmente diferente. Quais são os fatores econômicos que podem impactar o nosso mercado? A crise impacta o teu negócio? Impacta quase todos, né? O aumento do dólar impacta o teu negócio? A baixa do dólar impacta? Esse tipo de fator econômico que pode desacelerar ou acelerar muito a empresa. Se a tua empresa importa, ela pode ter um impacto com a questão de moeda estrangeira. Se ela exporta, ela também pode ter um ganho na questão da moeda estrangeira quando
essa moeda sobe? Quais são os fatores econômicos que impactam a tua empresa? Entenda isso, tá? Quais são os fatores políticos que podem nos afetar? Mudou a presidência, ele vai lá e define um decreto que vai mudar tudo, que a partir de amanhã isso não vai acontecer mais, isso não vai valer mais. E vou te dar um exemplo do e-social, tá? Se eu construir uma empresa inteira de consultoria para implantação de e-social nas empresas e a partir de amanhã, pela definição do governo, ele não passa a existir mais. Como a minha empresa é afetada? Totalmente nesse exemplo, né? Como a sua empresa pode ser afetada pelas questões de governo? Isso já conversa com a próxima pergunta. Quais são os fatores legais que nos regulam? A gente segue alguma norma regulamentadora da Anvisa, alguma NR que a gente precisa estar atento, alguma legislação que nos, enfim, de meio ambiente que a gente precise seguir, que esteja vigente, enfim, não sei. Quais são os fatores legais? Quais são as leis que regem o negócio que vocês precisam seguir? Se você exporta alguma coisa, se você tem auditoria, se você tem certificação ISO, enfim, quais são as leis que regem o negócio? Você trabalha com alimentos e precisa ter boas práticas de alimentação, precisa passar pela vigilância sanitária. Quais são essas leis? Mapeia isso que é importante para você saber. Quais são os fatores tecnológicos que nos tornam mais ou menos competitivos? Digamos que, vou dar um exemplo assim bem básico, tá? Você trabalha hoje em um supermercado e os processos do supermercado hoje ainda são muito arcaicos, né? Não existe muito essa questão de computador, a tecnologia não chegou e você tá lá no mapeamento de concorrentes que você já fez, você começa a identificar que o seu concorrente está fazendo algumas práticas assim mais tecnológicas, eu não sei, pode ser comprar através de um site, pode ser fazer um pedido através de um aplicativo e você começa a perder mercado em função disso. Então, como é que está a questão tecnológica do teu negócio hoje? Ela existe, vocês não estão olhando para isso, vocês estão muito à frente do mercado nesse aspecto, porque isso vai definir muito quanto vocês estão participando nesse mercado e podem ser afetados por ele, porque a questão tecnológica hoje ela é uma realidade, não existe negócio que não precise incluir isso no seu dia a dia. E se você não estiver atento a isso, sua empresa não estiver olhando para isso, pode ser um mau sinal. E por último, quais são os fatores culturais do local onde a nossa empresa está situada que afetam o negócio? Eu trabalho numa empresa, vou dar um exemplo, tá? Trabalho numa empresa que exige uma mão de obra muito qualificada e específica. Mas essa mão de obra não existe na cidade. Então eu preciso constantemente trazer pessoas de fora. Ou então eu trabalho com representantes comerciais e eles precisam ter carro. Mas não é uma característica da região onde a gente está situado que as pessoas tenham um carro ou habilitação. Ou então a cidade onde a gente está instalado, o nível de ensino é muito baixo e não atende aos requisitos, né? Ou então eu não consigo mão de obra operacional suficiente porque a minha empresa é muito grande, situada numa empresa pequena, e isso afeta a questão da minha produtividade, ou enfim, eu preciso trazer pessoas de muito longe para estar suprindo essa necessidade. Quais são as questões culturais que existem no local onde a tua empresa está inserida que podem impactar o negócio ou que impactam diariamente? Fica mapeando isso, anotando isso, conversando com as pessoas, que aí você já vai ter um bom parâmetro de mercado, porque na próxima aula a gente vai começar a olhar os principais produtos e serviços dessa empresa, e é o momento da gente parar de olhar para fora, que foi o que a gente fez nessa aula, e começar a olhar para dentro. Te espero lá!